Olá, você que mais uma vez está nos assistindo no canal Bíblia Aberta. Todos os dias nós temos um vídeo onde nós estamos orando pelos nossos filhos e também por pessoas que estão enfermas. E por isso eu já lhe convido para que você já deixe aí o seu like, seu coraçãozinho, e se tiver alguém que você também gostaria que estivéssemos orando, que você colocasse o nome aí do seu amigo, ou amiga, para que possamos, estar orando aí pelo seu amigo. Quando se fala de filho, nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que se passa na cabeça dos nossos filhos. E de fato, realmente é complicado. Nós também já fomos crianças, já fomos adolescentes, já fomos jovenzinhos e com certeza os nossos pais também tiveram dificuldade para lidar com os nossos temperamentos. E nem todos os filhos são iguais, cada um tem um temperamento peculiar e isso nós sabemos, Deus já nos fez assim, com temperamentos diferentes. Existem filhos que são mais calmos, existem filhos que são mais elétricos, existem filhos que são mais agitados. E nós, como pais, precisamos lidar com essas diferenças dos nossos filhos, Pois hoje também nós vamos falar de uma mãe que a Bíblia relata muito pouco sobre ela. A Bíblia relata mais do início do que aconteceu, que hoje nós vamos falar de Eva. Eva também teve muitas dificuldades no decorrer com seus filhos. E a palavra de Deus, ela deixou tudo escrito, tudo certinho para que nós pudéssemos aprender a lidar também com essas dificuldades que nós com certeza enfrentaríamos também na nossa vida. Eu tenho 3 filhos e todos 3 com temperamentos diferentes. Provavelmente você que também me ouve já percebeu essas diferenças que nós temos em casa. Então nós precisamos, com toda a sabedoria de Deus, aprendermos a lidar com as diferenças de temperamentos que têm os nossos filhos. E nós vamos então fazer uma leitura no livro do Gênesis e nós vamos ver o temperamento dos 2 filhos que nasceu do casal Adão e Eva. No livro do Gênesis, no capítulo 4, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel, a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Eu não sou responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Vemos aqui o relato, de uma trágica história. Desde que o mundo foi criado e que Adão e Eva decidiram escolher o pecado e se rebelar contra Deus, nós sabemos que as consequências estão aí expostas nesse mundo. E infelizmente nós fazemos parte desse mundo de pecados e estamos sujeitos a tais tipos de consequência. A Bíblia diz que Eva, ela teve o seu primeiro bebê.
Nós sabemos que Caim foi o primeiro bebê, porque a Bíblia relata isso. Agora nós não sabemos se Abel foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, nós não sabemos. O que a Bíblia relata é que depois ela engravidou novamente e teve outro bebê, mas não diz se foi na sequência, se foi o segundo, né? Mas o importante aqui é que nós vamos olhar temperamentos. E nós percebemos que o temperamento de Abel era um temperamento manso, um temperamento obediente, um temperamento amoroso. Abel, ele era todo voltado para o Deus Criador. A sua natureza entendia o quanto que o pecado era desastroso, o quanto que o pecado destrói. E Abel tinha um prazer enorme em obedecer a Deus. Já Caim, o temperamento de Caim já era bem diferente. Caim era um homem mais arrogante, mais presunçoso. Caim, ele era mais reclamão, mais respondão. E ele tinha dificuldade de aceitar ordens. E Caim sabia desde o início da história, porque os seus pais haviam lhe contado, como que era o proceder do adorar a Deus. E desde que o homem pecou, o Senhor providenciou um cordeiro que foi sacrificado ali mesmo no Éden, para que aquele cordeiro simbolizasse a morte de Cristo Jesus, que viria morrer pelos seres humanos. E Caim, ele era autossuficiente, sabe? Aquele filho autossuficiente, aquele que você fala, que você dá conselho, que você fala, meu filho, não é assim, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Mas a gente tem sempre um filho autossuficiente que sempre acha que a gente está errado. Caim também sempre achava que seus pais estavam errados, que Abel era besta demais, que Abel era muito manso, que não precisava ser daquele jeito. Que por que ele tinha que oferecer um sacrifício daquele jeito, de matar um cordeiro? O que o cordeiro tinha feito para poder morrer? Então, sabe, nós temos esses temperamentos dentro de casa. E olha, eu vou falar uma coisa, não é fácil lidar com esse tipo de temperamento. É fácil da gente lidar com temperamentos dóceis, temperamentos mansos, né? Mas um temperamento mais agitado, um temperamento mais questionador, um temperamento mais afoito, né? Um temperamento mais superior. Fica muito difícil da gente conseguir lidar com esse tipo de temperamento. E o que sucedeu aqui é que o Senhor havia pedido que eles oferecessem um sacrifício. Caim sabia exatamente qual era o tipo de sacrifício que agradava a Deus. Mas talvez ele deve ter pensado, mas por que eu vou oferecer um cordeiro? Eu vou oferecer do que eu tenho. Eu sou um agricultor, eu cultivo a terra, eu planto. Olha esses frutos, que coisa mais linda. Olha só, aonde que eu vou trocar os frutos por um cordeiro degolado? Não, eu não vou fazer isso não. Eu vou levar o que eu tenho. E se Deus quiser aceitar, Ele aceita. Eu vou oferecer o que Deus pediu, não. E diz a palavra de Deus que ele fez isso mesmo. Ele ofereceu do fruto da terra. Só que Deus não pediu o fruto da terra. E Abel, todo obediente, todo amoroso, todo cuidadoso, todo zeloso, ofereceu para Deus exatamente o que Deus pedia. Olha, eu não sei, sabe, amigos, a Bíblia não relata. Mas eu acredito que Adão e Eva sofreram muito, muito com a natureza difícil de Caim. E olha, não é fácil. Nós que temos filhos com naturezas totalmente diferentes, às vezes passamos por situações muito difíceis, que só mesmo um milagre para mudar os nossos filhos. E olha, eu vou falar para vocês, eu acredito em milagres, acredito sim. Deus, ele dá oportunidade para todos nós. Caim teve muitas oportunidades para se arrepender, só que Caim não quis se arrepender. A palavra de Deus relata que Caim realmente matou seu irmão. Matou por inveja, matou por raiva e matou por ciúme. E principalmente por raiva, porque Abel era obediente, Abel era amoroso, Abel era gracioso. E ele ficava com raiva, ele ficava imaginando,
Ah, mas por que Abel tem que ser tão obediente assim para Deus? Trouxa. Você não tem que ser assim, não. É porque tudo que Deus fala você tem que fazer. Eu imagino Caim falando essas palavras para Abel. Mas eu acredito que Abel sempre se colocava numa posição aonde ele honrava a Deus, aonde ele mostrava que a obediência era o melhor caminho. Olha, Caim teve muitas oportunidades. Tanto é que Deus não permitiu que ninguém matasse Caim. Caim viveu por muito tempo, até que então o Espírito Santo não conseguiu mais falar ao coração de Caim, porque ele rejeitou. Eu imagino que Eva, eu imagino que Adão deve ter lutado muito, deve ter pedido muito para que Caim se arrependesse, porque deve ter sido muito triste, né? Com certeza, saber que o próprio filho tirou a vida do seu irmão. Olha, nós temos visto muitas famílias passar por isso. Muitas famílias têm sofrido a tristeza e a revolta de ter filhos revoltados, filhos indomáveis, né? Filhos sem afeição a Deus, sem obediência, arrogantes, presunçosos. Mas nós não podemos perder a esperança, meus amados. Nós precisamos continuar com fé, insistindo com o Senhor Jesus, sabe? Eu falo assim por experiência própria. Eu já fui uma menina muito difícil. Quando eu era nova, eu já dei muito trabalho para os meus pais, muito trabalho. Mas o Senhor Deus me conservou com vida. E Deus me deu um longo tempo para que eu pudesse me arrepender dos meus pecados, pudesse voltar a Deus. Hoje, quando eu penso na minha vida lá atrás, quantas rebeldias, né? Quantos conselhos que os pais, né, que meus pais me deram e eu rejeitei. E eu penso com tristeza, mas o Senhor me perdoou. A prova disso é que hoje eu estou aqui, transformada e falando do amor que transforma vidas. Então, eu sou um exemplo do que Deus pode fazer na vida do ser humano. Deus me transformou. Eu era assim, arrogante, prepotente, presunçosa, sabe? Mas Deus transformou esse coração e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E olha que foi muito tempo. Eu não fui transformada logo de imediato não, mas eu tenho certeza que meus pais nunca deixaram de orar por mim. Hoje eu tenho só minha mãe viva, meu pai já não vive mais. Mas eu imagino quantas noites os meus pais devem ter ficado de joelhos orando para que Deus tivesse misericórdia e transformasse a minha vida. Sabe, pais, nós não podemos desistir dos nossos filhos, não. Eu acredito que Adão e Eva nunca desistiu de Caim, nunca. Talvez eles morreram na esperança de que seu filho se arrependesse dos seus pecados. Mas a Bíblia não relata, lamentavelmente, Caim realmente se destinou ele próprio para o mal. Ele se rebelou ao ponto de não voltar mais, de não mais aceitar o convite do Espírito Santo. Mas esse não é o caso dos nossos filhos. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele pode trabalhar no coração endurecido pelo pecado. E mesmo que os nossos filhos talvez não queiram, mas nós não vamos desistir de buscar a Deus por eles. E no momento certo, Deus vai fazer a transformação. Deus vai transformar nossos filhos. Qual é o pai, qual é a mãe que não sonha a felicidade dos seus filhos? Qual é o pai e a mãe que hoje não quer seus filhos nos caminhos do Senhor? Todo pai que tem consciência, todo pai que tem o temor de Deus, ele quer seus filhos no caminho do Senhor. E nós precisamos acreditar, buscar, perseverar em oração, cantar de regozijo, de alegria, sabe? A gente não pode viver esmorecido, de cabeça baixa, triste. Ah, meu filho está nessa vida, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Gente, não! Nós precisamos acreditar que o amor de Deus transforma. Se você refletir um pouco sobre a sua vida, quem foi você? Desde que nasceu, cresceu, como foi sua juventude?
Você foi um filho sempre amoroso? Foi um filho que sempre buscou o Senhor? Foi um filho sempre obediente? E se não foi, quando foi que você mudou? Você lembra quando foi que o Espírito Santo trabalhou na sua vida? Pais, se nós olharmos para a nossa vida do passado, nós vamos ver quantas coisas Deus transformou, quantas atitudes erradas Deus tirou de nós. Coração endurecido, arrogância, prepotência. Eu tenho certeza que você, pai, você, mãe que está me ouvindo, com certeza em algum momento da sua vida, você também já caminhou por caminhos diferentes, por caminhos que o Senhor não aprovava. E, no entanto, aonde você está hoje? Hoje você não está na presença do Deus eterno? Ah, dorme o seu sono tranquilo. Entrega para o Senhor os teus filhos e durma o seu sono tranquilo. E talvez você pode estar dizendo, mas Cláudia, eu não consigo dormir meu sono tranquilo. Mas por que você não consegue dormir seu sono tranquilo? Você não tem confiança no Deus que você serve, não? Olha, eu vou falar para vocês de verdade. Eu tenho 3 filhos que não moram aqui comigo, moram no Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles já são adultos, claro, mas eu durmo meu sono tranquilo. E eles moram numa cidade violenta. Eu sei que eles trabalham, precisam sair para trabalhar, mas eu durmo meu sono tranquila. Sabe por quê? Porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Olha, amigos, eu já passei por situações muito difíceis. Eu já passei por dificuldade de ter uma filha internada e eu não poder sair daqui da minha cidade para poder ver, para poder ficar com ela no hospital, porque eu tinha compromisso. Eu sou modelista e eu estava na época fazendo um vestido de noiva e eu tinha que entregar aquele vestido de noiva. Mas eu confiei em Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que a minha presença lá é muito importante. Eu sei que é. Mas a tua presença é melhor do que a minha. Eu não vou dizer que eu não fiquei triste, eu não vou dizer que eu não fiquei em alguns momentos ansiosa, mas eu confiei em Deus e os meus filhos estavam lá junto com ela, dando retorno para mim a todo momento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a partir do momento que você entrega o seu filho nas mãos do Senhor, você não tem que ficar buscando preocupação, você não tem que ficar, Senhor, mas e meu filho? Senhor, mas e... Sabe, você precisa entregar, você precisa confiar mesmo no Senhor. E mesmo que ele esteja distante, fazendo coisas que Deus não aprova, não fique desesperado, não desanima, não se proste de tristeza, não. Cante, glorifique, exalte o nome do Senhor e Deus fará um milagre na vida dos nossos filhos. Nós precisamos crer. Queridos pais, o Senhor Deus nunca vai permitir que os nossos filhos se percam, a menos que realmente eles desejam isso. Deus deu tempo suficiente para Caim se arrepender, mas lamentavelmente Caim não se arrependeu. Deus também está dando tempo suficiente para os nossos filhos. E sabendo disso, vamos prostrar os nossos joelhos, vamos clamar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, busca o meu filho. Sabe, quando eu estou aqui falando com Deus, eu falo com Deus mesmo, falo, Senhor, eu vivo separado da minha família, a vida toda, Senhor, eu vivo separada da minha família, porque eu moro num determinado estado diferente da minha família, e eu sinto uma falta, meu Deus, da minha família, eu sinto uma falta dos meus filhos, da minha família junto, minha mãe, minhas irmãs, meus filhos. E eu peço, Senhor, por favor, deixa eu viver a eternidade com a minha família. Deixa eu viver a eternidade com meus filhos, Senhor. Por favor, papai. Eu suplico mesmo, eu não tenho vergonha. Eu choro na presença do Senhor. Eu sorrio na presença do Senhor. Eu canto na presença do Senhor. Eu exulto na presença do Senhor. E é assim que nós devemos viver, na presença do Senhor. E eu convido a você, querido pai, querida mãe, não desista dos seus filhos. Não proste a sua cabeça, não ande cabisbaixo, mas levante sua cabeça, erga a sua fronte para os céus, coloque a sua fé e a sua esperança em Deus e ore e clame e o Senhor
vai atender os nossos pedidos. Vamos orar? Gracioso Deus e soberano Pai, Rei que habita nos céus, mas que também está aqui pertinho de nós. Senhor Deus, queremos mais uma vez apresentar a nossa família na Tua presença, apresentar nossos filhos no Teu altar, querido Deus. Senhor, derrame o Teu Espírito Santo com poder sobre os nossos filhos, derrame o Teu Espírito Santo com poder sobre a nossa família, derrame o Teu Espírito Santo sobre mim e sobre cada ouvinte que está neste momento ouvindo essa palavra. Senhor, em algum momento de nossas vidas, nós também já caminhamos distante do Senhor e o Senhor foi lá, nos buscou com amor, nos trouxe de volta, sujos e lameados pelo pecado, e o Senhor nos limpou, nos lavou com o sangue de Cristo Jesus, o Teu Filho. Por isso, Pai, agora nós pedimos, busque também os nossos filhos, tire os nossos filhos da lama, do lodo do pecado e lave os nossos filhos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, Teu Filho amado. Pai amado, como o Senhor nos deu a oportunidade, dê para os nossos filhos também, Senhor. Busca os nossos filhos, fale ao coração deles, Espírito Santo, toque-lhes profundamente nesse momento, vai até eles, dê a eles a oportunidade de sentir saudade do céu, Espírito Santo, sentir saudade de Cristo, sentir saudade de Deus, o Deus eterno. Por favor, Senhor, atenda as nossas preces, nos ensine a andarmos de cabeça erguidas, andarmos, Senhor, cantando, alegres, jubilosos, confiantes nas promessas, porque o Senhor nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Graças a Deus, a Cristo Jesus, nós oferecemos, Senhor, neste momento os nossos filhos, para que eles vivam na Tua presença, Senhor. E nós cremos no nome de Jesus que esse dia vai chegar e que nós vamos viver a eternidade com Cristo Jesus, com Deus e o Espírito Santo e a nossa família. Senhor, olhai por cada nome, Senhor, que está escrito nesse vídeo. E aqueles que não estão escritos, Senhor, mas que nesse momento está falando no seu coração, que o Senhor atenda os seus clamores. Tem pedido, Senhor, para pessoas que estão enfermas, para pessoas que estão passando por tratamento do câncer, para pessoas que estão desanimadas, para pessoas que estão deprimidas, sem esperança. A todas elas eu imploro, leve a Tua cura, leve a Tua libertação, leve o bálsamo da paz que só Cristo Jesus pode dar. E a nós, Pai bendito, nesse momento, também nos revista, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo. Nos batiza, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que o Teu povo possa glorificar o Teu nome, para que o mundo conheça que nós temos um Deus e que o nosso Deus é vivo e que o nosso Deus está presente e que o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Obrigada mais uma vez pelas Tuas promessas, porque o Senhor nunca deixou uma promessa sem se cumprir. Deus seja louvado. Nós oramos no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Se esse vídeo foi importante para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo para um amigo que esteja também precisando ouvir essa palavra. E olha, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, um coraçãozinho no comentário já vai ajudar o nosso canal. E se você tiver o nome de alguém que você gostaria que estivéssemos orando, por favor, coloque o nome dessa pessoa nos comentários. E no próximo vídeo nós já estaremos com o nome dessa pessoa no vídeo e nós estaremos orando. Tenha um excelente dia, uma excelente noite, não sei a hora que você vai estar me ouvindo, mas que o Senhor esteja com todos nós. Amém.